Ferreiro. Tem gosto daquele de chicabom, só que sem açúcar. Essa semana eu tava na aula de Desenvolvimento Humano 2 e eu acho engraçado como a ciência, ela permite, assim, muita autoria também, sabe? Então, por exemplo, a gente tem vários tipos de desenvolvimento, né? Tem desenvolvimento, por exemplo, neurológico, tem um desenvolvimento que foca apenas na área cognitiva, tem desenvolvimento que foca apenas na área fisiológica, o desenvolvimento das gônadas, enfim, cada uma dessas etapas do desenvolvimento, elas têm uma implicação na nossa vida e na nossa constituição como pessoa. E aí, no semestre passado, por exemplo, eu estudei Erik Erikson, Vygotsky, Piaget, e esse semestre a gente está focando mais, não tanto nos estudiosos em si, mas em outras formas que a gente pode estudar o desenvolvimento humano. E aí eu até saquei meu caderninho aqui. Gente, eu amo esse caderno. Pausa pra garota que não aguenta ver nada de material. Gente, eu sempre fui assim, sempre amei material escolar e agora que eu não vou mais pra escola, vou pra faculdade, gente, até se eu não tivesse indo mais pra faculdade, gente, eu sou louca por esses cadernos, por essas coisas assim. Eu amo esse caderno. Não, sério, eu amo esse caderno. Olha isso aqui. Eu acho que vocês não conseguem perceber. Mas ele é um tamanho bom, cabe em bolsa, caso você não vá de mochila pra faculdade. E ele permite que você escreva com caneta de gel, sabe? Ele não deixa... A página dele é um pouquinho mais grossa, assim. E ele é... A folha dele não é completamente branca. Gente, ele é tudo, juro. Saí completamente do assunto. O que foi que a gente estudou nessa semana em desenvolvimento humano? A gente está estudando adultez, que é um assunto que já me interessa muito por si só. A gente até falou de maternidade e outras coisas que depois eu trago aqui em outros vídeos. Mas teve um assunto específico que me tocou muito, assim, sabe? Inclusive eu até comentei na hora, assim, tipo, meu Deus, Pro, como assim? Que é sobre a cognição adulta, o pensamento reflexivo. A professora trouxe, né, uma grande divisão e aí ela falou que existe o estágio aquisitivo, o estágio realizador, o estágio responsável, reorganizativo, reintegrativo e tem mais um lá que eu esqueci de anotar, mas que eu sei que eu esqueci de anotar porque eu me lembro que eu não anotei. E aí, gente, só no estado reorganizativo, que é, assim, da meia-idade à vida adulta tardia, que a gente começa a realizar os nossos sonhos. E isso me deixou profundamente assustada. Porque, assim, para que, né, tenha essa teoria, teve que ter algum nível de evidência, né? Então, assim, se eles, né, se os estudiosos, se os teóricos, eles criaram essa teoria, é porque muita gente de 60 a mais, vamos abrir um pouco esse leque, assim, de 50, 60 a mais, assim,
essa galera espera até esse momento para conseguir realizar algum sonho. E aí eu olhei para trás assim na sala, eu sou do noturno, eu olhei para a sala assim e fiquei, meu Deus, realmente, só mulheres mais velhas, assim, tem, né, claro, moças mais novas, mas assim, a maioria eram mulheres mais velhas. E aí a professora falou assim, gente, quem quer dar o seu depoimento? E aí, assim, muitas mulheres, né, falaram assim, agora eu tô em psicologia porque sempre foi um sonho meu, eu sempre quis muito fazer psicologia, mas só que na época eu não podia pagar, ou então na época eu não passei no vestibular e eu precisava, né, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava cuidar da minha mãe, eu precisava cuidar dos meus filhos já, que eu já tinha filhos. E aí eu fiquei assim, gente, às vezes a gente demora muito pra conseguir realizar nossos sonhos, né, assim, pra gente dar o primeiro passo. E assim, não tem nem muito o que fazer às vezes, né, que nem elas falaram, assim, às vezes a gente tem que trabalhar, às vezes a gente tem que botar comida na mesa, a gente tem que cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar da casa, trabalha, acho que a maioria hoje da população brasileira trabalha 2 turnos em 2 trabalhos. Então, assim, gente, a gente tá vivendo uma realidade que não permite que a gente sonhe, assim, sabe? Não permite que a gente realize os nossos sonhos. E isso é tão cruel. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, fiquei pensando nos meus sonhos, sabe, que eu tenho hoje, assim, nas coisas que eu ambiciono, que eu quero realizar, sabe? E eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu vou viver até os meus 50, 60 anos? E aí só então eu vou conseguir realizar os sonhos que eu ambiciono hoje? E aí eu fico pensando assim, porque não basta a gente pensar só no problema, né? A gente tem que pensar de alguma forma em alguma solução, assim, porque quando a gente cruza com essas informações, gente, não sei em vocês, mas me dá um desespero. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Mas às vezes a gente tem que se resignar com o fato de que a gente não pode fazer nada. Claro que assim, nunca deixando de sonhar, né? Porque senão a gente adoece também. Mas a impotência, ela faz parte da vida também. Às vezes a gente não vai poder fazer nada. Mas a gente continua tentando, né?